Parecia que o ano não ia terminar, mas estamos aqui a poucos dias do seu final. No entanto, 2021 chegará com efeitos colaterais políticos de 2020. A gente já falou um pouco de economia antes, agora a gente vai falar um pouco de política. Em território nacional e internacional foram muitas as questões políticas colocadas. Tivemos o negacionismo diante da avassaladora pandemia do coronavírus, destruição do meio ambiente, com destaque para o Pantanal e Amazônia, crises diplomáticas, com destaque para o parceiro comercial China e também os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro demorou muito a reconhecer a derrota de seu aliado Donald Trump e a vitória de Joe Biden. Sobre tudo isso, a gente vai conversar a partir de agora com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, Paulo? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também. Tudo certo, tudo certo. E para a gente começar, uma pergunta que muita gente se faz hoje é como vai ficar o Brasil a partir de 2021 com a derrota do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Bom, em termos de interesses econômicos, políticos, não haverá grandes mudanças em relação ao que os Estados Unidos aplicam sobre o Brasil, interesses nas privatizações, nas reformas fiscais, trabalhistas, previdenciárias. A ideia, obviamente, é promover a maior taxa possível de lucratividade das empresas, interesses internacionais aqui no Brasil, sobretudo os americanos. Então, o que a gente precisa parar para pensar é que a política internacional americana para a América Latina, aliás, norte-americana para a América Latina, ela não é uma política de governo, mas de Estado, de forma a subjugar os países latino-americanos. E o momento em que houve uma ruptura com esse tipo de doutrina foi durante os governos de esquerda na América Latina, com Lula, Hugo Chávez, o Evo Morales, os Kirchners, etc. Bom, enfim. Então, em termos políticos, econômicos, haverá poucas mudanças, a não ser o fato de que o Biden ele tem uma série de membros do seu governo que devem assumir ali pelo dia 20 de janeiro, com posições claramente contra o Bolsonaro. Então, em termos de direitos humanos, meio ambiente, de fato, o Biden ele pode começar a promover restrições à política e economia brasileira. Caso Bolsonaro insista com as pautas machistas, racistas e, sobretudo, de genocídio contra a população indígena, o problema que a gente também teve com as vacinas, entre outras questões envolvendo discursos contra os direitos humanos, isso pode sim gradualmente promover uma ruptura das relações harmônicas do Brasil com os Estados Unidos, enviesando de repente boicotes econômicos, e até mesmo outras restrições às exportações brasileiras. Então, a tendência que a gente tem para esse ano, aliás, são duas tendências, O Bolsonaro ameniza o seu discurso, a gente já tem visto isso de alguma forma, o governo começou a divulgar mais dados ambientais, o que não significa, obviamente, que haja um controle absoluto sobre o desmatamento e as queimadas, mas já há um movimento dentro do governo para reduzir digamos assim, o discurso ultra-radical de Bolsonaro. A gente vê isso principalmente quando o vice-presidente Mourão, que hoje está com Covid, ele muitas vezes toma a frente de alguns debates e muitas vezes deixa, mas o Bolsonaro só quis dizer tal coisa ou outra coisa, enfim. Agora, isso é fato, Então, os Estados Unidos, ele tende a manter, sim, as pressões econômicas, políticas sobre o Brasil. A questão é como o Brasil saberá lidar com isso. E ano que vem a gente também tem um outro cenário que é interessante, que é a eleição para o novo presidente da Câmara, do Congresso. Isso vai ser muito importante. A gente tem visto, de fato, uma polarização dentro do Congresso ligada ao grupo do Maia. O Maia conseguiu algo inédito no Congresso brasileiro, que foi unir partidos de centro-direita e de centro-esquerda, e da esquerda também, caso do PT, com PSDB, PSOL. O PSOL tende a apoiar o Maia, mas PDT, PSB, o próprio Democratas, o partido do Maia, enfim, tudo isso em torno da figura do Baleia Rossi, E esses partidos têm se unido contra o candidato ao Congresso do Bolsonaro,
que é o Arthur Lira, exatamente para que as pautas, né, antidemocráticas, antidireitos humanos, né, e a pauta moral passe no Congresso. Então, essa vai ser uma outra dificuldade que o Bolsonaro poderá vir a ter, né? Ou seja, ele não conseguirá aplacar a parte das suas promessas de campanha, que era exatamente, né, as ideias absurdas, né, da suposta existência do kit gay, que a gente sabe que não existe, toda a questão também de redução dos direitos da população negra, das mulheres, dos indígenas, deficientes também. A gente não pode esquecer que Bolsonaro esse ano promoveu um decreto separando novamente as escolas com alunos com necessidades especiais, daqueles, entre aspas, que são considerados normais, entre aspas, por favor, né? Então, todas essas questões podem enfraquecer ainda mais o governo Bolsonaro, levando, de fato, o Congresso, né, uma reação a uma unidade, né, entre partidos que sempre foram opostos entre si. Então isso pode dificultar bastante o governo Bolsonaro e, quem sabe, até mesmo levar ao impeachment. A gente não pode esquecer que em 2021 teremos já um diagnóstico, né, do Tribunal Internacional de Haia a respeito da existência ou não do genocídio praticado pelo governo federal, e caso o Tribunal de Haia enxergue Bolsonaro como um genocida, a tendência é que a imagem internacional de Bolsonaro piore ainda mais, e dentro do Brasil também, né, conduzindo eventualmente a um processo de impeachment. Então, o ano de 2021 está em aberto, e caso Bolsonaro vença a campanha para o Congresso, ele tenta fazer isso comprando literalmente o apoio, né, de muitos congressistas. A tendência é que a gente tenha um acirramento de um governo mais à direita, mais conservador, e que restrinja cada vez mais os direitos humanos. Nicole, inclusive, nossa, tanta coisa, né, para falar. Você comentou do Hamilton Mourão, eu me peguei pensando aqui em também trazer aqui para nossa conversa. Eu ia falar moderação, mas não é modulação do discurso. Eu acho que é uma palavra mais adequada para o Bolsonaro, porque de moderado ele não tem nada, né? A gente sabe muito bem. Mas houve nessa trajetória de 2 anos de mandato de Jair Bolsonaro exatamente isso. Então, Hamilton Mourão serve ali para limpar a barra das bobagens que ele profere, mas ao mesmo tempo me dá a impressão de um desgaste de Bolsonaro a ponto disso que você falou. A gente teve recentemente, ontem, acho que foi na coluna do Lauro Jardim, e depois outros jornais também divulgaram os 500 cargos que Bolsonaro está negociando para conseguir, portanto, encampar a candidatura de Arthur Lira. O que eu queria saber é o seguinte: a gente pode dizer que na prioridade hoje do salvamento do governo Bolsonaro, 1, 2 e 3 está a vitória de Arthur Lira no Congresso, ou é muito exagero? Bom, por enquanto tudo está muito aberto, indefinido, né? A gente não pode esquecer que o próprio PSL, que é o partido de origem, né, que levou o Bolsonaro à vitória na eleição, apoia o Maia. Sim. É possível que esses partidos de centro-direita tenham votos contra o próprio partido, né, nos seus partidos, e apoiam o Bolsonaro. Então, de fato, essas compras que o Bolsonaro tem feito e adotando a chamada velha política, né, política essa que o Bolsonaro tanto combateu no seu discurso, mas acaba realizando hoje, tudo isso vai mostrando o jogo de xadrez que vai ser essa campanha para o Congresso, né, para o presidente do Congresso. Mas algo de inédito está acontecendo, né? Poucas vezes, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente terá tão poucos candidatos ao Congresso Nacional, né, como presidente. E talvez haja apenas 2 candidatos, isso se o PSOL, de fato, não tentar alavancar nenhum nome ou nenhum outro pequeno partido. Mas talvez a gente tenha uma solução dessa disputa entre o Lira e o Baleia Rossi, né, no primeiro turno. Tamanha polarização, né, com cerca de 240 votos, a gente já teria um presidente eleito para o Congresso. Mas esse presidente eleito, ele tem o papel, de fato, de referendar ou, pelo menos, bloquear as pautas morais do governo Bolsonaro. E por isso que esse ano de 2021 ele talvez seja o ano mais importante para a administração Bolsonaro. Seja para a alavancagem, né, das suas pautas morais, seja pelo fracasso absoluto desse governo.
E é óbvio que Bolsonaro, o que ele tem nos mostrado com esse ano de crise econômica, de pandemia, é que sempre que, de fato, a água chega ao umbigo, quando a quantidade de mortos volta a aumentar, quando hospitais e as suas UTIs não têm mais vagas, ou então quando acontece algum problema envolvendo a corrupção e a família Bolsonaro, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro sempre aplaca o discurso moralista para desviar a atenção da população. Então, interessa muito ao Bolsonaro isso, exatamente para criar um teatro de fantoches, formas de desviar a atenção da população, da imprensa, enquanto políticas contra o meio ambiente, contra a população negra, mulheres, etc., que a gente já discutiu aqui, são aprovadas a rodo. Então é isso que a população precisa perceber claramente, né? Isso já era feito, por exemplo, por Jânio Quadros, quando foi presidente do Brasil, né? Sempre que havia alguma reforma mais drástica econômica, por exemplo, ele aprovava uma lei proibindo o uso do biquíni nas praias, esse tipo de coisa, né? Então é isso que a gente tem de ver do Bolsonaro, para encobrir, digamos assim, as tropeçadas, né, do seu governo. As pautas morais são importantes para o desvio da atenção da população, dos eleitores. Os tais subterfúgios, né, que a gente fala tanto, muito se falou no começo. Eu lembro que em algumas vezes eu entrevistei pessoas, cientistas políticos, colegas seus, sobre essas cortinas de fumaça, né? Mas eu fico me perguntando até que ponto são de fato cortinas de fumaça, ou até que ponto esta é a figura de Jair Bolsonaro, ou seja, é o que ele pensa. E aí, sobre isso, eu queria saber de você, Nicole, a questão do negacionismo, né? Foi uma marca do governo nesse ano, durante a pandemia, algo seríssimo, pandemia do coronavírus, matando gente no planeta todo, matando muitos brasileiros, e reiteradas vezes o presidente, seus apoiadores, ministros, o próprio jogo de leve trás e mesmo a troca do Ministério da Saúde, que até hoje ficou uma coisa meio nebulosa. Como que fica a imagem do Brasil externamente diante de um estadista, né, deveria ser um estadista, que foi tão marcado por esse negacionismo em várias áreas, como já sabemos, mas em especial na pandemia, na área da saúde? Bom, em relação à visão que se tem do governo Bolsonaro fora do país, é uma visão de chacota, de piada, do inacreditável, né? Esse ano eu tive a oportunidade de dar algumas entrevistas para algumas rádios de outros países também, né? E de fato os repórteres, jornalistas ficam chocados como é possível haver um governo que negue a ciência, um governo que negue a própria existência, a gravidade, melhor dizendo, né, da pandemia, e isso vai na contramão de outros governos, né? A gente viu, por exemplo, a presidenta, né, da Nova Zelândia, que, enfim, foi super elogiada pela sua população por ter protegido, óbvio, a sua população. O próprio Macron, que tinha um nível de impopularidade muito grande, conseguiu ter uma alavancagem do seu nome dentro da França. Até mesmo Trump, né, apesar dos pesares, né, quando ele assume, de fato, a gravidade da gripe, apesar de ter contestado o uso da máscara, etc., mas o Trump mudou de posição. Isso angariou também um aumento, né, da aprovação e da popularidade do Trump. E no Brasil a gente foi pela via oposta, né? Ou seja, um presidente negacionista, um presidente que buscou a todo instante desmerecer a gravidade da gripe, modificou os seus ministros. Então isso aumenta, né, a desconfiança não só do mercado, mas também da comunidade internacional, a OMS, entre outras instituições internacionais como a ONU, a Unesco, contra o governo Bolsonaro. Só que a gente não pode esquecer que os 30% que internamente aqui no Brasil seguem apoiando o Bolsonaro, apoiam o Bolsonaro integralmente, né? Bolsonaro revela parte do pensamento da população brasileira, que teve pouco acesso à educação. Aqueles que tiveram acesso à educação e votam em Bolsonaro, muitos professores universitários, diga-se de passagem, né, eu vi isso lamentavelmente nos últimos 2 anos, são pessoas que tiveram uma educação meramente instrumental, que tornaram a educação um instrumento de manutenção da sua ideologia burguesa, aristocrática, conservadora, religiosa. Então, Bolsonaro é uma via de escape, né, para, de fato,
enaltecer todos os pontos negativos da nossa sociedade, né? O machismo, o racismo, uma visão omissa frente à população mais pobre, enfim, uma visão omissa também em relação ao meio ambiente e todos os demais problemas sociais que nós temos, ainda mais com a população negra. Então, isso cria uma visão ambígua do Bolsonaro, né? Isso é uma tendência que a gente vai ter aqui para o futuro, né? Ou seja, teremos esse 30% que adorará o Bolsonaro, talvez até o dia da sua morte. No Brasil, a gente tem 70% da população que não olha com bons olhos esse governo, ou vê como regular, ou simplesmente como péssimo. E internacionalmente, né, no âmbito internacional, o Bolsonaro é visto como uma figura perigosa, um genocida, um sujeito que cada vez mais se isola politicamente. Vejam que hoje na América Latina os governos de esquerda estão reconstruindo e se reerguendo, né, sendo eleitos à presidência, mas o Brasil ainda não, né? O Brasil mantém um governo conservador. A crítica que se faz ao Bolsonaro ainda é muito incipiente nos meios de comunicação. Temos, lógico, aqui a Rádio Brasil Atual, a rede, né, que faz toda a crítica. A Globo também comprou essa briga, mas não outros meios de comunicação, como o SBT, é o caso também da Record, da Bandeirantes, né, a própria Rede TV, são emissoras que enaltecem essa visão do governo, né? E até mesmo a CNN, né, que são vizinhos de vocês, a gente não pode esquecer o Alexandre Garcia, permanentemente fazendo comentários infelizes, dando nota 10 para o governo contra a pandemia, assinando embaixo de tudo que o governo diz. Então, a tendência que a gente tem esse ano, de 2021, é produzir um esgotamento desse discurso, de fato, né? E o primeiro sinal de que isso começa a acontecer, ou seja, esse esgotamento do discurso ultraconservador, policialesco, extremamente religioso, conservador, fundamentalista, foram as eleições municipais desse ano, né, que mostraram que os candidatos apoiados por Bolsonaro, o discurso da Bíblia, o discurso da bala, não se saiu muito bem nessas eleições, né, por conta exatamente do discurso mais moderado que surgiu, né, de centro-direita, centro-esquerda. Então a tendência é que Bolsonaro tenha grande dificuldade de governar o país ano que vem. Para a gente encerrar ainda sobre isso, você estava comentando da imprensa, né? O Bolsonaro é um sujeito que ataca reiteradas vezes a imprensa, mesmo a imprensa hegemônica, citada por você. Bom, nós nem se fala, né? Mas especialmente a imprensa hegemônica, profissional, que bem ou mal aí está fazendo jornalismo, mas ele criou também no entorno dele um aparato de fábrica de fake news, né? Que é, claro, fantasiado de jornalismo, de imprensa, mas a gente sabe os tais dos blogueiros, né, que perpetram, inclusive, discursos de ódio, fake news, como eu disse, há alguns que compõem, né, suspeitas de que compõem o tal do gabinete do ódio. Nesse sentido, olhando para frente, apesar de todas essas dificuldades, do esgotamento desse discurso ultraconservador, muito bem explicado por você, Nicole, na sua visão, há uma necessidade de ainda furar essa bolha conservadora? Há uma perspectiva para isso pela via da imprensa? E qual seria para combater as fake news? Bom, de fato, esse fenômeno está ocorrendo aqui no Brasil, né? As fake news, né, elas se caracterizam por empregarem um discurso formalmente muito na estrutura da linha falso, que é negacionista, né, que nega tanto os avanços da ciência como também o combate a doenças. Isso a gente viu aqui no Brasil, bastante esse ano com o governo Bolsonaro. No entanto, o que a gente tem visto é que esse discurso se esgota à medida que, cada vez mais, por exemplo, em relação à pandemia, a gente vê casos de pessoas que morreram ou simplesmente adoeceram com Covid e que não retrata exatamente aquilo que era o discurso de Bolsonaro, que era apenas uma gripezinha, que só afetaria os mais velhos, o que já é péssimo, né? O que o Bolsonaro descarta como algo importante. Mas o fato é que essa ideia também de que a economia brasileira vai muito bem, obrigado, também não funciona mais. Todos nós aqui temos amigos, familiares que estão desempregados, pessoas conhecidas, sejam alunos, amigos, parentes de colegas de trabalho que foram afetados por Covid. Então esse discurso, a realidade, ela começa a se contrapor
ao discurso de Bolsonaro, né? Essa é o que está acontecendo. E quando isso acontece, né, a tendência é que a população comece a desmentir as informações do próprio governo, com chacota, piadas, um discurso violento também, a ponto que esse esgotamento ele está no horizonte, né, do que Bolsonaro promove, né, um discurso de ódio, um discurso negacionista. E agora acho que o ponto culminante será a questão da vacinação, né? De fato, há todo um movimento anti-vacina, que é um movimento negacionista, mas, por outro lado, o discurso científico, defendido pelos sérios meios de comunicação, inclusive aqui a Rede Brasil Atual. Então, o que está em jogo agora é um discurso entre ciência e ignorância, entre conhecimento e barbárie, literalmente, né? Civilização e barbárie, de forma que o Bolsonaro ele não terá condições, né, de manter esse discurso, né? Já alcançamos uma marca de quase 3, 4 milhões, né, de mortos mundo afora por Covid. O Brasil tem de fechar o ano muito próximo dos 200 mil casos, e os diagnósticos que nós temos é que entre todos serem vacinados aqui no Brasil, o que deve ocorrer apenas no segundo semestre do próximo ano, e a forma como o brasileiro tem se comportado em relação à pandemia, desmerecendo, né, as regras e as recomendações de isolamento, a tendência é que a gente tenha ainda um crescimento muito maior de mortos, levando cada vez mais a população a desacreditar as informações passadas pelo governo. Isso fica muito claro na maneira como o Bolsonaro agiu com o Ministério da Saúde, né? Primeiro, demitindo o Mandetta, que, apesar de ter uma visão conservadora, fazia um bom trabalho até então, pelo menos informando a população da gravidade da gripe. O Taish não fica um mês, né, no comando, e agora o Pazuello simplesmente servindo, né, ou se colocando na condição de capacho. Ele apenas, enfim, estudou logística, mas não medicina. Isso faz uma grande diferença nessa parte de gestão do Ministério da Saúde. E óbvio que a gente tem, no final das contas, testes estocados prestes a estragarem. As vacinas ainda não foram aprovadas, né? O Brasil é o país da América Latina que mais está atrasado com o programa de vacinação. A Costa Rica, por exemplo, começou antes do Brasil. A Argentina começa hoje mesmo, aliás, terça-feira. O Chile já começou no último final de semana. Então o Brasil está ficando para trás. Pensemos, por exemplo, um país do tamanho do Uruguai, né, que tem uma população equivalente do Rio Grande do Sul. O Uruguai não teve mais do que 150, 160 mortos, e o Rio Grande do Sul mais de 4 mil mortos. Então isso mostra que a expansão não da pandemia depende de vontade de governo, de política, e Bolsonaro não soube agir frente à pandemia, né? E isso o leva com certeza, e acredito que esse seja o resultado, né, a hipótese dele ser denunciado no Tribunal de Haia por genocídio, por incapacidade administrativa, né? Isso não deixa de ser o conceito de necropolítica, né? Que é quando o governo escolhe quem e por que vai morrer. Porque a gente sabe que a pandemia não acabou e que desde o início continuam sendo os mais pobres os mais afetados, né? As periferias do Brasil, os mais pobres, o desemprego, tudo isso acaba sendo uma cascata que vai desembocar em quem já é bastante vulnerável. E com isso, eu encerro a entrevista com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez, a quem eu agradeço muito e aproveito para desejar um 2021 pelo menos de esperança. Nicoli. Eu agradeço mais uma vez esse convite e desejo a todos um excelente 2021. Valeu, até a próxima. Tchau. Até logo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.